Maio de 1944, rampa de desembarque de Birkenau. O vapor da locomotiva inunda a plataforma. O chiado dos freios abafa o choro de 3.000 pessoas exaustas. As portas dos vagões de gado se abrem. Um oficial da S sobe no caixote. Loiro, uniforme impecável. O olho esquerdo é de vidro. Ele fixa o olhar sintético na multidão. Ele não grita, a voz é macia, quase paternal. Uma ferramenta de engenharia social. Ele promete banho quente, desinfecção, sopa e café logo após. A mentira tem um objetivo técnico: evitar o pânico que atrasa o fluxo para as câmaras. Ele levanta a mão enluvada, aponta para os cabides no vestiário subterrâneo. A instrução é precisa. Decorem o número do seu gancho. Vocês vão precisar dele para pegar suas roupas. 30 anos depois, esse método será estudado como manipulação psicológica. Aqui, nesse momento, é apenas um protocolo de eficiência logística. A multidão obedece. O tráfego flui sem resistência. O tempo de processamento de um comboio inteiro cai para 120 minutos. 2 horas exatas entre a vida e a morte. O oficial sorri e diz seu nome. Otto Moll. Otto Moll. Um nome que paralisava o complexo de Auschwitz-Birkenau em 1944, mas que 3 décadas antes não significava absolutamente nada. Abra o arquivo judicial. Os documentos ignoram a lenda do açougueiro. Eles mostram apenas dados frios. Nome completo: Otto Hermann Wilhelm Moll. Nenhum histórico criminal. Nenhuma patologia registrada. O dossiê lista ocupações civis que desafiam a lógica do que viria depois. Jardineiro profissional. Músico de orquestra. Mãos que sabiam ler partituras e podar roseiras. Moll era o arquétipo da geração perdida. Homens invisíveis na vida civil, esperando uma farda para existirem. A biografia do monstro tem um início irrelevante. 4 de março de 1915. Hohenschönberg. O ponto de partida geográfico. Ele nasceu monstro? O arquivo pessoal diz o contrário. Era jardineiro profissional. Tocava em uma banda militar. Em 1933, Otto Moll tinha apenas 17 anos e nenhuma ficha criminal. Mas a Alemanha ao redor dele colapsava. O Tratado de Versalhes sufocava a economia. O desespero pedia culpados. O partido nazista entregou alvos. E começou a construir a indústria para processá-los. O Estado não precisava apenas de fanáticos. Precisava de funcionários. A infraestrutura de terror foi montada com precisão de engenharia. 2 meses após Hitler assumir o poder, o campo de Dachau abriu os portões. Não era uma anomalia, era o protótipo. O sistema absorveu o jovem jardineiro e lhe deu um propósito, um uniforme e um inimigo. A rede se expandiu rápido, brutalmente rápido. Até 1945, o mapa da Europa estaria coberto por 44.000 campos e locais de encarceramento. Para entender a escala, isso é mais do que o número total de escolas na Alemanha moderna. Uma máquina colossal de morte precisava de operadores dispostos. Moll foi enviado para um dos mais letais, e lá ninguém plantava flores. Final da década de 30. Estrada entre Bernau e Oranienburg. O caminhão da SS não freou. O impacto contra o veículo civil foi frontal. Metal retorcido, gritos e estilhaços voando para dentro da cabine. Um oficial morreu na hora. Otto Moll foi arrancado das ferragens com o crânio fraturado. O rosto estava destruído. O olho direito, perdido para sempre. Meses de recuperação no hospital. A órbita vazia recebeu uma prótese de vidro. Fria, imóvel. Ele a encaixava no rosto todas as manhãs. Mas o verdadeiro dano era invisível. O choque severo comprometeu os lobos frontais. A neurociência moderna explica. Danos no córtex orbitofrontal desligam os freios sociais. A empatia é um mecanismo físico. Em Moll, esse mecanismo quebrou. A personalidade mudou radicalmente. A inibição desapareceu. O homem que saiu daquele hospital não sentia mais piedade, apenas impulso. Os médicos olharam para o diagnóstico e viram um inválido com danos cerebrais permanentes. A esse, olhou para o mesmo homem e viu o instrumento ideal. O regime não tentou curá-lo.
O comando assinou sua transferência imediata para o serviço ativo. O sobrevivente Benjamin Jacobs guardou aquele rosto na memória como uma sentença. 2 olhos azuis encravados num crânio esculpido. Um vivo, o outro de vidro. Quando ele falava, apenas a pupila esquerda oscilava. A direita permanecia estática. Um olhar fixo, gélido, que os prisioneiros no pátio muitas vezes não conseguiam distinguir do real. Era o novo interface de sua personalidade. De 1938 a 1941, Moll operou no campo de Sachsenhausen, ao norte de Berlim. O mesmo complexo que abrigaria Yakov Dzugashvili, o filho de Stalin. Oficialmente, Moll comandava apenas um destacamento de jardinagem. Uma função rotineira, quase invisível. Mas o que Rudolf Höss viu nele? Não um jardineiro. Via um executor com potencial ilimitado. Höss, então na liderança de Sachsenhausen, precisava de quadros eficientes, não de botânicos. Ele observou a brutalidade mecânica por trás do olho de vidro. Quando recebeu a ordem para transformar Auschwitz na maior fábrica de extermínio da história, Höss levou seu melhor instrumento com ele. Rudolf Höss não escolheu nomes aleatórios para a expansão do campo. Ele selecionou operadores funcionais. Otto Moll registrou sua entrada em 2 de maio de 1941. O olho de vidro não era uma deficiência, era um distintivo. Dentro do perímetro, aquele olhar estático tornou-se tão identificável quanto as runas da SS no colarinho. Os prisioneiros rapidamente catalogaram a anomalia visual com um código, Ciclope. Moll tratava a vida pessoal com a mesma logística fria do trabalho. Instalou a nova esposa e 2 filhas dentro da zona do campo. Havia substituído a primeira mulher, morta por infecção, em questão de semanas. Uma substituição eficiente. Em casa, um pai de família. No turno de trabalho, uma máquina de abate. Essa dualidade rendeu-lhe a segunda patente não oficial, Schweinsker, o açougueiro de porcos. O apelido não descrevia sadismo, mas competência técnica no manuseio de corpos. Sobreviventes e guardas da esse concordavam em apenas um ponto estatístico. Moll era a figura isolada mais temida de todo o complexo. Essa fama de brutalidade garantiu a Moll o comando da Companhia Penal, o setor mais letal do complexo. Mas a eficiência do massacre logo gerou um erro crítico de engenharia. Por que a foi obrigada a exumar mais de 100.000 cadáveres já enterrados? A resposta não estava na ideologia, mas na hidrologia. No isolamento do Bloco 11, a punição era individual, mas Himmler exigia escala industrial. A operação migrou para a orla da floresta. 2 casas de fazenda abandonadas foram expropriadas e vedadas com tijolos. Tornaram-se os bunkers 1 e 2. Sem fornos, a solução inicial foi arcaica, valas comuns. O solo úmido da Polônia rejeitou a carga. A decomposição massiva envenenou o lençol freático. Uma lama negra e tóxica começou a brotar da terra. O cheiro de putrefação ignorou as cercas de arame farpado e invadiu as vilas dos oficiais, impregnando o jantar das famílias da O campo estava à beira de uma epidemia de tifo. Era um colapso logístico. De setembro a novembro de 1942, a ordem de enterro foi revogada. As valas foram reabertas. Sob a supervisão direta de Moll, as primeiras piras de corpos a céu aberto começaram a arder. O sucesso técnico na contenção dos corpos podres impressionou Berlim. A engenharia da morte gerava dividendos. 20 de abril de 1943. Aniversário de Hitler. Otto Moll recebeu a Cruz de Mérito de Guerra de primeira classe com espadas. O nível da honraria era uma anomalia estatística. Em todo o staff de Auschwitz, apenas o comandante Rudolf Höss e um outro oficial possuíam um grau equivalente. Geralmente, essa cruz premiava bravura sob fogo de artilharia no fronte. Moll a conquistou entre valas e fumaça. A medalha não reconhecia combate, reconhecia gestão. O ex-jardineiro provou que a eliminação de milhares de pessoas podia seguir métricas industriais. A eficiência tornou-se sua moeda política.
maio de 1944. A administração ordenou o retorno urgente de Moll ao complexo de Birkenau. Ele foi nomeado chefe supremo de todos os crematórios para recepcionar a maior deportação única da história do Holocausto. O motivo do chamado urgente era um desafio logístico sem paralelo na história moderna. 440 mil pessoas em apenas 56 dias. Como eliminar 15 mil corpos a cada 24 horas, quando a capacidade técnica dos crematórios suporta apenas 1/3 desse volume? A resposta de Otto Moll não foi ideológica, foi termodinâmica. Entre 15 de maio e 9 de julho de 1944, 147 trens da Hungria bloquearam os trilhos de Birkenau. A infraestrutura de alvenaria colapsou imediatamente. Os fornos superaqueciam, as chaminés rachavam sob a pressão contínua. Moll abandonou a tecnologia padrão e ordenou a escavação de gigantescas fossas a céu aberto. Mas não eram simples buracos, eram obras de engenharia de fluxo. Moll desenhou o perfil das valas com fundo inclinado. Nas laterais, ele projetou calhas de drenagem específicas conectadas ao centro da pira. O conceito era brutalmente eficiente: recirculação de combustível. Quando a temperatura subia, a gordura dos corpos derretia, o líquido chiava, escorria pelos canais de drenagem e voltava para a base do fogo. A própria biomassa das vítimas acelerava a destruição. 80% dos húngaros que desceram daqueles trens nunca viram um livro de registros. Não houve tatuagens, não houve triagem. Eles apenas deixaram de existir. 440 mil judeus húngaros desembarcaram na plataforma. Otto Moll estava lá para garantir o fluxo. O pânico cria gargalos na produção. O medo desacelera a fila. Por isso, Moll converteu a psicologia em uma engrenagem do sistema. Por que uma ambulância aguardava ao lado dos crematórios? A pintura branca ostentava o emblema da Cruz Vermelha, o símbolo universal de proteção. Mas a carga não era remédio. O veículo transportava as latas de Zyklon B e levava os doentes que não podiam andar direto para a execução. A decepção era total. Ao redor, o barulho metálico dos vagões e gritos de guardas. No centro, a voz de Moll, baixa, suave, hipnótica. Ele prometia sopa quente após o banho. Instruía as vítimas a pendurarem as roupas nos ganchos numerados para facilitar a recuperação. O médico da SS, Johann Kremer, observou a cena. Ele registrou em seu diário que aquilo não era improviso. Era uma performance coreografada. O objetivo era manter a frequência cardíaca baixa até o limite físico da câmara. Capacidade: 2.000 pessoas. Ciclo de processamento: 20 minutos. As portas herméticas de aço foram travadas. As luzes se apagaram. Do lado de fora, Moll acenou para o operador no telhado. Os cristais de gás caíram pela abertura da ventilação. Enquanto o Zyklon B fazia o trabalho sujo em silêncio atrás das portas blindadas, do lado de fora, Otto Moll ignorava qualquer protocolo de eficiência. O extermínio industrial deu lugar ao sadismo manual. Ele trazia doces nos bolsos do uniforme. O papel brilhante na mão do oficial atraía as crianças separadas das mães. Moll as guiava com gestos suaves até a borda das fossas em chamas. O empurrão final era a única surpresa. Isso não é folclore de campo, é evidência forense. Mais de 20 membros da Sonderkommando sobreviveram para depor sob juramento em tribunais militares. Eles descreveram a mesma cena, quadro a quadro. Um caminhão de transporte fez uma curva brusca. Uma criança de 3 anos caiu na estrada. Moll correu até ela. Agarrou o corpo pequeno pelos pés, girou no ar, esmagou o crânio contra a parede de concreto do crematório. Com um movimento único, arremessou o corpo inerte de volta para os braços da mãe, dentro do veículo em movimento. O caminhão não parou. A crueldade atingia até os colaboradores forçados. Quando um prisioneiro da Sonderkommando foi pego com uma joia escondida, não houve corte marcial. Moll derramou um galão de gasolina sobre ele. Acendeu um fósforo. O homem queimou vivo no pátio enquanto o oficial observava. Sempre que alguém implorava por misericórdia, Moll repetia a mesma frase, como se fosse um escudo burocrático para sua loucura.
Befehl ist Befehl. Uma ordem é uma ordem. Depois dessa frase, ninguém ouvia mais nada. Como apagar 60 mil testemunhas quando as câmaras de gás já foram desmontadas? Em janeiro de 1945, a máquina industrial de morte parou. Não por piedade. O Exército Vermelho rompeu a frente leste e forçou os carrascos a correrem. A ordem mudou: destruir as provas e mover a carga humana. 60 mil sobreviventes foram empurrados para as estradas congeladas da Polônia. Não era um resgate. Era uma operação logística de extermínio por exaustão. Moll liderou uma dessas colunas para o oeste. O destino foi Kaufering, um complexo de 11 campos satélites do sistema Dachau. Sem infraestrutura, os prisioneiros construíram os próprios abrigos cavando a terra. Tetos de barro que vazavam chuva e neve. A fome não era escassez, era política administrativa. De 30 mil prisioneiros registrados em Kaufering, 15 mil morreram. Uma taxa de mortalidade de 50%. Em qualquer exército moderno, isso significa a aniquilação total de uma unidade de combate. Em Kaufering, era apenas o resultado operacional de alguns meses. Em abril, o cerco apertou novamente. Desta vez, eram os americanos vindo do oeste. Moll ordenou a marcha final para o campo central de Dachau. A regra era técnica: quem parasse, morria. Ele executou pessoalmente 26 prisioneiros que colapsaram no asfalto. Um tiro na nuca para cada atraso na coluna. Moll entrou em Dachau no dia 28 de abril de 1945. Na manhã seguinte, 29 de abril, a 7ª Divisão do Exército dos Estados Unidos derrubou os portões. Soldados que lutaram desde o norte da África quebraram o protocolo e choraram. Nos trilhos do complexo, encontraram a remessa final estacionada. Dentro dos vagões de carga, contaram 2.300 corpos. No mesmo dia em que os soldados abriram os vagões, as algemas fecharam-se nos pulsos do responsável. A captura foi imediata. O processo jurídico, acelerado. Em novembro, Otto Moll já estava diante do Tribunal Militar, dentro do próprio campo de Dachau. A defesa tentou a estratégia padrão: obediência hierárquica. Os juízes rejeitaram o argumento. A acusação focou nos 26 prisioneiros que Moll abateu pessoalmente durante a Marcha da Morte. As atrocidades de Auschwitz ficaram em processos separados. Não eram necessárias. Em 13 de dezembro de 1945, o tribunal emitiu 36 sentenças de morte. Moll recebeu a sua sem demonstrar emoção. A execução tornou-se um ato administrativo. Ele foi transferido para a prisão de Landsberg. O local carregava uma simetria histórica. A cela ficava no mesmo corredor onde Adolf Hitler ditou o Minha Luta 2 décadas antes. O berço do nazismo tornou-se seu cadafalso. Em 28 de maio de 1946, a burocracia encerrou o caso. Moll tinha 31 anos. Nenhuma última palavra. Nenhum pedido de desculpas. O carrasco acionou a alavanca. A corda esticou e encerrou a vida do jardineiro de 31 anos. Mas a tecnologia dele permaneceu. Sua invenção pessoal: calhas de drenagem nas bordas das fossas de queima. O objetivo era puramente térmico: coletar a gordura humana derretida e despejá-la de volta no centro das chamas para manter o fogo aceso sob a chuva. Os números validaram o método. 440 mil judeus húngaros, eliminados em apenas 56 dias. Essa única operação logística matou mais pessoas em 2 meses do que muitas guerras em anos inteiros. Não há espaço para lendas, apenas registros burocráticos. As crianças atraídas para a cova com doces, os homens do Sonderkommando jogados vivos nas fornalhas para testar a temperatura. Os 26 prisioneiros executados na estrada congelada durante a marcha final. Otto Moll não era um monstro nascido das sombras. Era um músico fracassado, um homem comum, com o cérebro alterado por um acidente e a moral substituída pela eficiência da SS. O esquecimento é impossível. O legado não é emocional, é arquivístico. Hoje, as plantas das valas e os relatórios de extermínio
estão fisicamente catalogados nas prateleiras climatizadas do Memorial e Museu Auschwitz-Birkenau.